Glória a Deus. Abaixe sua cabeça, vamos orar primeiro, amém? Pai Celestial, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque é muito bom estar na tua presença. É muito bom, Senhor, estar te cultuando. Quantos louvores podemos entoar ao teu nome, que se referem ao teu cuidado para conosco, que se refere ao poder maravilhoso, sobrenatural do Senhor sobre tudo e todos, que nos traz conforto, consolo, ânimo. Nós te louvamos, Deus, porque tu nos permite, meros mortais, adorar ao grande Deus, ao Senhor dos senhores. Senhor, muito obrigada por este privilégio. Nós te adoramos porque no culto nós podemos cantar louvores ao nome do Senhor, mas também podemos receber orações, também podemos te ouvir, Senhor. É esta hora de ouvirmos o Senhor falar, é esta hora de permitirmos a nós sermos tocados, limpos, libertos, transformados pelo poder da tua palavra, Senhor. Por isso, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos o mover do teu Espírito com liberdade nesta hora, sobre cada uma vida, a começar sobre a minha vida. Amado Espírito Santo, eu me sujeito a ti, usa-me para a honra e glória do teu nome, para cumprir o teu propósito nesta noite, para que a tua palavra, Senhor, possa tocar nos corações. Eu oro para que o Senhor me esconda atrás da cruz de Jesus, e que seja o Senhor a falar e não eu. Eu oro pedindo que o Senhor abençoe esta congregação, abençoe para a honra e glória do teu nome, que a palavra pregada, ministrada do altar, possa, Senhor, ser semente boa, que penetre em terra boa, para poder germinar e dar muito fruto, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu oro no nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos ler Mateus capítulo 14, versículo 22 até o 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém, amados? Eu vou estar falando com os irmãos sobre não tire teus olhos de Jesus. Amém? Não tire teus olhos de Jesus. Vira para o teu irmão e fala para ele assim: irmão, os teus olhos têm que estar em Jesus. Amém, glória a Deus, né? Amados, nós seres humanos, costumeiramente, nós somos movidos por aquilo que nós vemos e por aquilo que nós sentimos.
Apesar de sermos movidos por aquilo que sentimos e por aquilo que vemos, isso nem sempre é bom, porque não representa, muitas das vezes, aquilo que verdadeiramente é. Então, muitas das vezes, nós estamos vendo algo que não representa aquilo que é. E, às vezes, sentimos algo que é fruto das nossas emoções e, às vezes, até desequilibradas ou amedrontadas, né? Então, sentimos algo que não representa aquilo que verdadeiramente está acontecendo. Nós estamos no primeiro dia do último mês do ano. Então, obviamente, estamos nos aproximando aí em passos bem largos e não lentos, porque, né, parece que ontem foi as férias de janeiro, né, e já estamos aí no final do ano. Então, rapidamente, nós vamos estar na virada, finalizando o ano de 2016, adentrando, se Deus assim nos permitir, ao ano de 2017. E na maioria das vezes, quando começa a chegar o final do ano, traz com ele inúmeras reações, diga reações, que na maioria das vezes essas reações são ruins. É um misto de expectativas misturado a um amontoado de reflexões pessimistas e frustrantes. Tudo isso gerado pelo quê? Pela nossa memória de todo o ano que a gente viveu e que está terminando. Então tem esse misto de decepção, de frustração, uma expectativa misturado com esses sentimentos pessimistas. E por que isso acontece? Resumindo, né? Nossos olhos estão no balanço, diga balanço. E não é balanço de balançar, porque seria até bom, né? Se fosse balanço de balançar, nós estamos vivendo um entretenimento e nos alegrando. Mas não, nós estamos com os olhos fitos no balanço do ano, que está terminando, e nas pálidas e incrédulas expectativas para o novo ano. Nós fitamos os nossos olhos no balanço do ano que nós vivemos. E baseado em quê? Nessas pálidas expectativas. Por quê? Porque nós começamos a fazer um levantamento e concluímos que não foi muito bom. E aí começamos a contabilizar as frustrações, mais do que as vitórias. Isso costumeiramente acontece com todos nós. Diante disto, faz toda a diferença, diga diferença. Faz toda a diferença o local que eu vou colocar os meus olhos. Faz toda a diferença aonde eu vou focar. Faz toda a diferença aonde eu vou escolher me preocupar. Com o que? Faz toda a diferença onde os meus olhos estão. Nesse texto que nós lemos, né, que transcreveu aí um acontecimento onde Jesus está com a multidão, atendendo a multidão, mas a multidão, como já está dizendo, é multidão. Então demora-se para cuidar, falar, orar, enfim. Ele pede que seus discípulos entrem no barco e vão na frente dele, que ele ia terminar de cuidar daquela multidão, despachar aquela multidão. Após isso, eles entram, vão embora. Jesus ainda vai para o monte orar, buscar a presença do Senhor. Isso já ia noite adentro. E depois do monte, depois das orações, já era madrugada, os discípulos estavam no mar e o vento começou a ficar forte e batendo o vento, né, ventando nas ondas e as ondas batendo no barco, começou a gerar um clima de insegurança e medo.
para completar a história, a Bíblia diz que Jesus aparece no meio da madrugada, quando os discípulos estão no meio do mar, com as ondas agitadas, o vento batendo. Aparece Jesus andando por cima das águas, sobre as águas. Diga aleluia. Esse é o teu Senhor que anda por cima das águas. A Bíblia diz que ele vem andando por cima das águas, e os discípulos que já estavam com medo da tempestade, os discípulos começam a ficar com maior medo, porque identificam aquele ser vindo andando sobre as águas. Não poderia ser humano, afinal de contas, o humano não anda sobre as águas. E aí eles acharam que era um fantasma. Mas Jesus se identifica e diz: não temas, sou eu. Era Jesus que estava andando sobre as águas. E a Bíblia também descreve que Pedro, sendo o mais, vamos chamar assim, atirado, a Bíblia diz que ele, ouvindo a voz do mestre, vendo que era Jesus, ele diz: Senhor, se é tu mesmo, ele quer ter certeza, se é tu mesmo, manda que eu vá até o Senhor. Tipo, debaixo da tua ordem e contigo, eu não tenho medo de nada. E a Bíblia diz que o Senhor disse de forma bem firme: venha, pode vir. E aí Pedro sai do barco, e qual a surpresa? Começa a andar também sobre as águas. Aleluia. Mas, diga mas. Vira para o teu irmão: ainda tem um mas. Mas Pedro tira os olhos do Senhor, porque o vento começa a ficar mais forte e as ondas do mar mais bravias. A Bíblia diz que Pedro tira os olhos do Senhor e passa a olhar para as ondas. Automaticamente, quando isso acontece, a Bíblia registra que Pedro começa a afundar. Começa a ter medo, e o medo o faz afundar. Mas qual foi o detalhe especial desta questão? Tirou os olhos do Senhor. Amados, é aí que está a questão. Porque Jesus Cristo é aquele poderoso, capaz de sempre andar sobre todas as águas ou mares bravios dos nossos problemas. Jesus não se afeta por eles. Ele tem domínio sobre todo o mar que me acomete. Todos nós, eu e você, andamos no barquinho da nossa vida, no barco da nossa vida. E, querendo ou não, somos afetados por tempestades, volta e meia. Alguns por muitas tempestades e por várias vezes. Outros menos, mas quem pode dizer que não enfrenta tempestades? Que o barco da sua vida não passa por ondas bravias e vento forte? Quando nós passamos por tempestades, nós precisamos crer que há um Deus que tem domínio sobre elas, a ponto de andar sobre, de não ser atingido por ela. Mas a questão principal disso tudo é que, assim como Pedro,
que pediu para ir até Jesus experimentar este milagre de conseguir andar sobre as águas, e que conseguiu, não podemos tirar os olhos de Jesus. Vira para o teu irmão e diga: não tira os olhos de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. Quando Pedro tirou os olhos do Senhor, ele começou a afundar. E aí o Senhor disse para ele, para que ele não temesse: não tire os olhos de mim, Pedro. Por quê? Porque os teus olhos sobre a minha vida, os teus olhos em mim, vai fortalecer a sua fé. No versículo 31, o Senhor diz: Jesus estendeu a mão e segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando os nossos olhos estão sobre o Senhor, estão nele, a nossa fé é fortalecida, a nossa fé é mantida. Esta palavra é melhor do que fortalecimento. Manter a fé, é isto que faz a diferença na nossa caminhada. Quando o barco da nossa vida está nos mares, está enfrentando tempestades, a nossa fé precisa ser mantida. E para que a nossa fé seja mantida, é necessário que os meus olhos estejam postos no Senhor. Amém? Eu quero falar sobre isso com os irmãos, para que nem eu nem você tiremos os nossos olhos do Senhor em nenhuma circunstância da nossa vida. Vira para o teu irmão e diga: em nenhuma, irmão. Isso faz a diferença. Primeiro, não tire os olhos de Jesus se os problemas do ano inteiro ainda não se resolveram. Amém? Mesmo que os problemas do ano, todo este ano de 2016, você tentou resolver os seus problemas e eles não resolveram, ainda assim, não tire os olhos de Jesus. Amém? Olha o que diz o Salmo, capítulo 31. Nós vamos ler textos maravilhosos. Salmo 31, versículo 24. Olha o que diz lá a palavra do Senhor. Salmo, fica facílimo de achar, capítulo 31, versículo 24. Olha o que diz: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Amém? Olha o que diz Isaías. Vamos para Isaías, para frente de Salmos. Salmos, Provérbios, vamos para frente. Loguinho entre Isaías, Cântico dos Cânticos e Isaías. Isaías capítulo 25. Nós vamos ler o versículo 9. Esse versículo é um versículo que deve estar na sua boca como profecia. Amém? Diante de todo o problema, diante de toda a situação, naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Amém? Não tire os olhos de Jesus se os problemas do ano inteiro ainda não se resolveram. A Bíblia diz que quando os discípulos ficaram assombrados, está no versículo 27, o Senhor disse para eles: coragem, não tenham medo, sejam corajosos. Amados, fatalmente nós seremos tentados a olhar para trás, a olhar para os problemas que nós não conseguimos resolver ainda.
fatalmente seremos tentados a voltar os nossos olhos para lá. Por isso que eu disse que é um misto de expectativas, o final do ano, com um clima, um estado de angústia e de frustração. Por essa razão, precisamos estar vigilantes. Para quê? Para que os nossos olhos não sejam tirados dele. Ele tem domínio sobre tudo. Ele tem domínio sobre as circunstâncias. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Por isso não posso tirar os olhos dele. E a palavra do Senhor, ela nos manda confiar. O Senhor diz, é necessário que eu e você aprendamos a confiar. No Salmo 31, versículo 24, diz para nós sermos fortes e corajosos, porque nós esperamos no Senhor. Vira para o teu irmão e abençoa ele. Diz, você é forte e corajoso, porque você espera no Senhor. Amém? Gente, quando você for falar uma coisa para o teu irmão, você fala com aquela convicção, aquela força na palavra, aquele desejo de que a palavra de Deus se cumpra na vida do outro. Amém, meus amados? Às vezes nós pedimos para você falar para o teu irmão alguma coisa, e você fala para ele, olha para a cara dele, seja forte, corajoso. Descostas. Faz isso não, irmão. É abençoando que somos abençoados. Amém? Então vamos abrir a nossa boca e proferir palavras boas, porque elas vêm para nós também. Aleluia. Então, meu amado irmão, eu e você devemos ser fortes e corajosos. Por quê? Porque nós esperamos em Deus. Então não importa, não interessa se os problemas inúmeros do ano de 2016 não se resolveram ainda. Os meus olhos vão continuar em Jesus Cristo, porque Ele é a minha força. Ele me dá coragem para enfrentar mais um ano e vencer no seu nome, aleluia. Esse Deus é tremendo. No livro de Isaías que nós lemos, o versículo 25, capítulo 25, versículo 9, declara que nós devemos ter na boca aquilo que Deus é. Não devemos ter na boca aquilo que não conseguimos fazer, mas devemos declarar aquilo que o nosso Deus é. Amém? Este é o nosso Deus. Nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor. Nós confiamos nele. Oh, aleluia. Você não confia em homem algum, meu irmão, minha irmã. Você confia no Deus Todo-Poderoso. Então põe teus olhos nele. Aleluia! Exultemos e alegremos, pois Ele nos salvou. É para nós declararmos a grandeza do nosso Deus. Ah, pastora, como eu vou falar de alegria e de celebração quando meus olhos derramam lágrimas pelos problemas que ainda eu tenho? Você disse bem, ainda. Porque quem confia no Senhor, é certa a vitória dele, aleluia. Quem confia e espera em Deus, vai exultar, vai se alegrar, vai celebrar, porque o Senhor, Ele é Deus que não nos confunde, mas responde às orações e nos abençoa. Diga aleluia. Glória a Deus. Declare a grandeza do teu Deus sobre todos os problemas. E você vai ver que o vento não é tão forte assim. Quando Pedro pediu para ir até Jesus, obviamente que ele não estava com
um sonífero ou, sei lá, debaixo de qualquer outra droga que não estava centrado. Inclusive, deixa eu ensinar uma coisa aqui, abre aspas. O Espírito Santo de Deus, ele nunca tira a nossa consciência, viu? Ele fala conosco com consciência, isto é, com a gente na consciência real e perfeita. Ele não nos entorpece como fazem os outros espíritos que não é santo. Deus, quando vai falar conosco, como seres humanos que somos, Ele quer que nós fiquemos de pé na presença dEle. Se levante para falar comigo. Olhe para mim. Fale comigo. Saiba que eu sou Deus de pessoas conscientes e não entorpecidas. Fecha aspas. Amados irmãos, o Senhor deseja que eu e você olhemos para Ele. Quando Pedro foi para Jesus, andando sobre o mar, ele não estava inconsciente, tipo, endoidou. Não. Ele sabia mais do que ninguém, porque ele era um pescador. Ele sabia o que era uma tempestade. Ele sabia o que era ventos fortes batendo nas ondas e elas no barco. Ele sabia que determinadas tempestades põem o barco a naufrágio. Mas a Bíblia diz que ainda assim, ele olhou para Jesus e passou a andar sobre as águas. Por isso, meu irmão, ainda que os seus problemas não foram ainda, não sejam resolvidos no teu tempo ou diante dos teus olhos, tipo 1º de dezembro, o último mês do ano, e ainda não foi resolvido, mesmo assim, meu irmão, eu quero dizer para você que Jesus Cristo é poderoso para te fortalecer e te deixar de pé, para que você veja a glória dele na tua vida, solucionando todos os seus problemas, porque esse Deus é Deus que se pode confiar. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Não tire os teus olhos do Senhor. Mesmo que os teus problemas ainda não foram resolvidos, continue esperando nele. Continue esperando pelo agir dele. Diga, agir de Deus. É isto, amados. Quando Deus age, diz lá em Isaías, ninguém pode impedir. Aleluia. Espere no agir de Deus. Segundo, não tire os olhos de Jesus se um inimigo forte se levantou contra você. Olha o que diz Salmo, capítulo 18, nós vamos ler alguns textos em Salmos. Salmo, capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 17. Livrou-me do meu inimigo poderoso. O inimigo era o quê, gente? Poderoso. Mas o que Deus fez? Livrou-me. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Adversário fraquinho? Não. Adversário forte demais. Ainda tem o demais, tá? Agora vamos para o capítulo 27 de Salmo. Capítulo 27, versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Diga, mesmo assim. Aleluia. Capítulo 56 de Salmos. Vamos lá.
Vai anotando esses textos, vai gravando, vai pondo um sinal aí, vai grifando. Isso vai te ajudar muito na sua vida. A palavra de Deus, ela é viva. Capítulo 56 de Salmos, nós vamos ler o versículo 3 e o 4. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Aleluia. Vamos para outro salmo, 61, capítulo 61, o versículo 3. Pois tu tens sido, falando da pessoa de Deus, o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Diga: eu habito em torre forte, nenhum inimigo muito poderoso não pode me tocar. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para 1 João, vamos sair do Velho Testamento, vamos lá para o finalzinho da Bíblia, pertinho do Apocalipse. 1 João, o capítulo 4. João, capítulo 4, o versículo 4. Acharam 1 João? Não é Evangelho de João, é lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, epístola. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior. Diga: é maior. É maior. Diga de novo. É maior. Diga de novo. É. Agora levanta sua mão direita e declara: é maior. Aleluia. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Queridos, o salmista, ele declarou a sua confiança no Senhor, que o livrou do seu inimigo mais forte do que ele. Inimigos podem aparecer na nossa caminhada. E como aparece? Aparecem mais inimigos do que amigos. Isso é fato, não é verdade? E alguns desses inimigos são praticamente invencíveis. Pelo menos por nós, na nossa condição mortal humana. Muitos desses inimigos, se os nossos olhos não estiverem fitos no Senhor, eles nos põem para correr de medo. Muitos dos nossos inimigos são capazes de paralisar-nos. Muitos dos nossos inimigos são capazes de nos manter presos num quarto. Muitos dos nossos inimigos podem nos fazer ver quadros que não existem. Muitos dos nossos inimigos podem nos fazer bater o joelho um no outro de medo. Muitos dos nossos inimigos podem nos roubar a ponto de nós termos a nossa carreira, a nossa vida, no sentido de bênção, interrompida, roubada. Porque são mais fortes. Mas, diga mas, amados, quem confia no Senhor, quem tem seus olhos fitos em Deus e não nos seus inimigos, esta já foi decretado sobre a sua vida que é vencedor. Amém? Não importa o tamanho do seu inimigo,
Você não deve tirar os teus olhos do Senhor. O inimigo de Pedro, naquela hora que o fez afundar, foram a tempestade, a fúria do mar e as ondas bravias e o vento forte balançando ele. Esses foram os inimigos de Pedro. Qual será o teu inimigo? Que tem te paralisado, que tem tirado as tuas forças, que tem feito você contabilizar o teu ano e tudo quanto você fez, e passou a régua, e o fim disso, a contabilização disso, foi nota baixa, foi 0. Porque não conquistou. Eu quero dizer para você que Jesus está neste lugar, e Ele quer que você o veja, que você olhe para Ele, que você saiba que Ele domina todo o mar bravio, Ele passa por cima das ondas e te resgata, aleluia. Esse é o nosso Deus. Não importa qual seja o inimigo forte, você tem uma torre. Esta torre é a confiança em Deus. São os teus olhos fitos nele. Não importa que o inimigo se apresentou como mais forte. A palavra de Deus diz que Satanás é um inimigo vencido. Por isso, o apóstolo João, nesse texto que nós lemos, o último, capítulo 4, versículo 4 de 1 João, ele diz: filhinhos, maior é o que está em vocês do que aquele que está no mundo. Quem é aquele que está no mundo? É Satanás. E a Bíblia chama-o de príncipe das trevas. A Bíblia chama de príncipe deste mundo. Mas não importa o quanto ele se ache. Importa que eu creio naquele que não se acha, mas naquele que é, aquele que venceu e vive e voltará. Eu creio naquele que tudo pode. Meu irmão, minha irmã, o Senhor diz para você: não importa o tamanho do teu inimigo, Jesus é maior do que ele. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é maior, o Senhor é maior. Fecha teus olhos e diga: Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior. Diga: Jesus é maior do que o meu inimigo. Aleluia, aleluia. Quem sabe o teu inimigo é alguém que está te confrontando e afrontando. Quem sabe é alguém que está te amedrontando. Quem sabe é alguém que finge ser maior do que o Deus que você abraçou. Eu quero te dizer que Satanás, ele é o mestre do disfarce. Ele é mentiroso e pai da mentira. Ele engana mesmo, mas você não precisa ficar enganado por ele. É só olhar para Jesus. Não tira teus olhos de Jesus, não. Muitos de nós, queridos, saímos deste lugar que motiva a nossa fé, que desperta-nos para viver firmes, convictos no Senhor. Saímos daquela porta de vidro para fora. Alguns até antes de sair daqui já são atacados. Mas muitas das vezes recebemos palavras de ânimo, de força, de vigor neste lugar, e saímos porta fora, e somos atacados pelo inimigo da dúvida, pelo inimigo da mentira, que diz: imagina, isso só são palavras. Não é só palavra, não, isso é vida. Isso não é minha palavra e nem sua palavra, mas é a palavra do Deus eterno. A Bíblia diz que o Senhor, Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir, aleluia. Então ela se cumpre na vida daquele que crê.
Então eu quero te incentivar, eu quero te estimular, eu quero até mesmo te desafiar a continuar crendo fora deste lugar, a continuar colocando os teus olhos no Senhor, independente de inimigo, independente se os teus problemas ainda não se resolveram. Olha para Jesus e continua indo. Aleluia. Assim como Pedro não afogou-se, mas Jesus estendeu a mão e o tirou da água. Assim Jesus está fazendo com você hoje. Quem sabe você veio aqui totalmente abatido, totalmente abatida. Você veio aqui já descrente. É o Senhor te falando: filho, pega na minha mão, coragem, eu sou contigo. Aleluia. Este Deus é maravilhoso. Ele anda sobre as águas. Terceiro e último, não tire os olhos de Jesus, mesmo que os teus sonhos não tenham previsão de se realizarem. Mesmo que os teus sonhos não se realizaram e nem tem previsão para isso. Não tire os olhos. Por falar em olho, olha bem no olho do teu irmão e diga: teu sonho não se realizou, mas ainda assim, não tire os teus olhos de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Olha o que diz o Salmo 27. Vamos para lá para o Salmo. Como eu amo a lei de Deus. Salmo 27, 14. Como é linda a palavra do Senhor. Como ela nos levanta. Como ela nos fortalece. Salmo 27, versículo 14, desculpem. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Meu sonho não se realizou. O ano está terminando. Meus sonhos não têm previsão de realizar-se. Mas eu vou esperar no Senhor. Eu vou ser forte. Eu vou ser corajoso. Eu vou continuar esperando em Deus. Aleluia. Olha o que diz Salmo 37. Passa aí as páginas para frente. Capítulo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleitar-se significa ter prazer, agradar-se do Senhor. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você está se deleitando nos teus sonhos. Está errada a coisa. Não é nos sonhos que é para se deleitar. Não é nos sonhos que é para se agradar. Mas é no Senhor. A tua maior alegria deve ser o Senhor. Agrada-te dEle. Tenha prazer nele. E o salmista declara: agrada-te, e Ele satisfará o que está no teu coração, o que deseja, o sonho que você quer. Agrada-te de Deus. Mesmo que os teus sonhos não tenham previsão para realizar-se, não tire os olhos de Jesus. Olha o que diz Provérbios, capítulo 16, Salmos, Provérbios. Para frente aí de Salmos. Capítulo 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Põe teus sonhos aos pés de Jesus. Diga para Ele: eu quero sonhar o teu sonho, Jesus.
Por isso, eu entrego aqueles que julgo meus tão bons, eu entrego aos teus pés. Me revela os teus, Senhor. E a Bíblia diz, os teus planos serão estabelecidos, serão bem-sucedidos, acontecerão. Amém? Amados, mesmo que não tenha previsão de sonho realizado, tipo, pastora, só falta um mês e o que eu desejei, sonhei e tenho sonhado por tantos anos da minha vida, não dá para se fazer em um mês. Concordo com você. Mas a despeito disso, continue olhando para Jesus. Amém? Não tire os teus olhos dele, sabe por quê? Porque não devemos viver de previsões, mas de fé. O crente não anda por previsões, mas por fé. Quantas previsões foram faladas até sobre a humanidade, e que o Senhor simplesmente abortou. E disse, não será assim, mas será do jeito que eu programei. Aleluia. Você não vive de previsão, você vive de fé. Jesus nos chamou para andar por fé. Muitas pessoas acabam se frustrando na espera do seu sonho que não se realiza, porque fica olhando para o sonho. Jesus te chamou aqui hoje para dizer para você, não olhe para o teu sonho, olhe para Ele. Ele vai fazer o teu sonho realizar-se. Amém? Mas olhe para Ele. Não tire teus olhos do Senhor para olhar a frustração de um sonho não realizado, mas olhe para Jesus. Os sonhos podem trazer surpresas até desagradáveis, por não se realizar no tempo que nós gostaríamos que tivesse sido. Mas eu quero dizer para você que Deus nunca nos decepciona. O sonho pode até nos decepcionar, mas Deus não. Então fita teus olhos no Senhor, espera nele. A palavra de Deus está cheia de incentivos para quê? Para que eu e você esperemos no Senhor. Vira para o teu irmão e diga, não se canse de esperar em Deus. Aleluia. Aleluia. Não se canse de esperar no Senhor. Mesmo que não tenha previsões de coisas acontecendo ou que vão acontecer, você não anda por previsões, você anda por fé naquele que tudo pode. Aleluia. Queridos, muitas das vezes, e eu acredito que muitas das vezes eu estou sendo até boazinha, sempre. Nós olhamos as coisas e fazemos as contabilizações mediante aquilo que nós vemos e enxergamos e somos humanos, como somos, humanos. E aí tudo fica dentro da nossa caixinha de limitações. Então, tipo assim, se Deus não fez nada até aqui, é porque nada vai acontecer. Se eu já cheguei a uma determinada idade, não tem mais chance para mim. Nós costumamos fazer essas contas, essas somas, baseados na nossa finitude, na nossa limitação. Mas eu quero dizer para você, primeiro não faça conta, só confia nele. Só olha para Ele, amém? E depois, deixa Ele dizer a hora que tem que acontecer. Só espera e confia. A Bíblia diz que Sara, mulher de Abraão,
já com seu corpo amortecido, quando o anjo visitou o seu marido, estava com ele lá na tenda, e disse para ele: olha, daqui a 1 ano eu voltarei, e Sara, tua mulher, que já está velha, com todos os órgãos já murchos, porque não tinha mais fertilidade ali, e até quando poderia ter fertilidade, ela era estéril. A Bíblia diz que Sara estava escondidinha atrás da tenda. E ela ouviu o anjo dizer: sua mulher, daqui a 1 ano, terá um filho, e eu voltarei para testar isso. Ela riu, porque ela não tinha a mínima condição. Diga: eu não tenho a mínima condição. Mas eu não preciso de condições. Eu só preciso continuar olhando para Jesus, crendo nele e esperando nele. Aleluia. A Bíblia diz que ela riu, e o anjo viu, porque Deus vê tudo, e disse: por que Sara riu? Aí ela: fui descoberta. E agora? Aí se apresentou, né? Eu não ri, não. É que eu estava ali atrás. Aí o anjo falou: você riu? Mas eu disse que você vai engravidar e vai ter um filho. Daqui a 1 ano eu venho aqui, e o seu filho vai se chamar Riso, porque você riu. Meu irmão, minha irmã, na sua cabeça, na sua contabilidade, na sua somatória, as coisas podem não estar dando, podem não estar acontecendo, podem não ter previsões de acontecer, mas eu quero dizer para você que a sua conta não vale, mas a de Deus sim. O Senhor disse: vai acontecer. Levanta a sua mão direita e diga: então vai acontecer na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 116. Meu irmão, minha irmã, não desista, olhe para o Senhor, não faça a sua contabilidade. O Senhor é dono do tempo, o Senhor é dono nosso, o Senhor é dono de tudo, de todas as circunstâncias. Salmo 119, versículo 116. Sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Aleluia! Quando você for acometido do medo do vento batendo na sua vida, no barco da sua vida, você vai orar esta palavra, e você vai dizer: Senhor, sustenta-me segundo a tua promessa, e eu vou continuar vivo para viver o que o Senhor tem preparado para mim. Aleluia! Não permita que se frustrem as minhas esperanças. Eu não vivi muito ainda, mas um pouco para testar que esse Deus não frustra a esperança de quem confia nele. Aleluia! Tudo que eu coloquei no altar de Deus, tudo que eu esperei nele, Ele me deu, só que muito melhor. Aleluia! Vira para o teu irmão com um sorriso de orelha a orelha, bem bonito, hein? Nada de ninguém sério.
Diga, você vai viver o melhor dos teus sonhos, porque Deus disse e acabou. Aplauda ao Senhor. Uhul! Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor.